eu tenho o prazer em receber aqui. Já falou um ex-presidente, não é? Que foi o Lula, que falou no programa do Zé Paulo aí, o Gente, não é? Da Thaís, do Pedro Campos, enfim, falou o ex-presidente Lula e agora vai falar o presidente Temer, não é? O presidente Lula, é claro que falou tudo aquilo que ele vem falando há muito tempo e um pouco mais. E, a meu ver, muito do que ele falou não interessa nem um pouco a estabilidade do país, porque o Brasil esteve perto de uma crise institucional claríssima. Que ficou claro que havia um clima muito ruim entre os poderes. Quando há um desequilíbrio entre os poderes, existe uma séria ameaça à democracia. Nós chegamos bem perto disso. Frases esticadas, frases além do limite, frases além de compreensão e paciência, que, graças a Deus, de uns tempos a essa parte, quando eu entrevistei o ministro Gilmar Mendes a última vez aqui, ele me disse que havia conversado com o comandante-em-chefe do Exército Brasileiro, o general Pujol, que é uma figura muito bacana, e ele me disse que tinha dito que não havia conspiração nenhuma para derrubar o presidente. Enfim, ali eu percebi que havia em curso um processo de governabilidade do presidente da República. Quem tem colaborado muito com o presidente já faz algum tempo, e eu sei disso, a última entrevista nós comentamos isso, é o presidente Michel Temer, que foi sempre uma pessoa muito equilibrada, que já livrou ex-presidente, só não livrou uma ex-presidente de uma situação pior, porque ela não quis, entendeu? E sempre foi uma palavra ponderada dentro da política brasileira. O presidente Michel Temer sempre foi uma mente de conciliar, de levar para a estabilidade. Tanto que eu repito, foi muito grave a intervenção que houve no Rio de Janeiro. E naquela oportunidade havia perspectiva de se retirar o Pezão, que aliás merecia mesmo ser retirado, depois foi preso e tal. Mas o presidente Michel Temer fez questão de manter a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, onde ela tinha que agir, contra o crime organizado que estava concentrado ali nas comunidades, e manteve o Pezão para que não houvesse uma intervenção política além da intervenção das Forças Armadas. Aquilo foi um momento importante para o Brasil. Por isso que o governo Temer, à frente, vai ser julgado de uma forma, pela história, que muita gente foi assodada, inclusive, em julgar antes. Presidente Michel Temer, o senhor não sente que há em curso um projeto de governabilidade do presidente Bolsonaro para que dos poderes todos, para que o presidente Jair Bolsonaro governe com mais tranquilidade, só fale no momento certo, no momento em que ele tem que falar, que exerça a sua autoridade natural do cargo que o senhor já exerceu? O senhor não percebe que o país está mais em paz para combater essa pandemia que vai chegando ao auge, leva a milhares de mortos, nos coloca no epicentro da doença, e que depois nós vamos ter que ter muita garra e luta e força e união de ideias para que a gente possa estabilizar economicamente o país? Bom dia. Bom dia, Datena. Ao cumprimentá-lo, eu quero, desde logo, referendar as suas palavras. Eu acho que você tem absoluta razão. De uns tempos a esta parte, acho que penso de 15 dias, mais ou menos, para cá, o presidente Bolsonaro tem tomado atitudes, digamos assim, compatíveis com o exercício da presidência da República, né? Eu digo com muita frequência, Datena, e eu já ouvi você dizer também, que a palavra do presidente da República, ela, de alguma maneira, pauta o país, ela faz a agenda do país. E eu, ao longo do tempo, em várias entrevistas que dei, inclusive a você, eu disse, olha, o presidente não pode pautar o país às 9h30 da manhã para aquele dia, porque ele falando, como falava aquele horário, criava um problema, muitas vezes, durante todo o dia, porque sempre há, digamos assim, em perguntas que provocam uma ou outra manifestação que percorre todo o dia. Eu acho que você tem razão. No instante em que o presidente da República
deixou de falar toda manhã, deixou de comparecer a atos, digamos assim, antidemocráticos, né? Aqueles que visam a fechar o Supremo Tribunal Federal, eliminar o Poder Legislativo, né? Eu acho que melhorou muito o ambiente. É interessante, o clima nestas 2 semanas, pelo menos é a sensação que eu tenho, melhorou muitíssimo, né? E acho que o presidente, e veja que ele foi está buscando pessoas no Congresso Nacional também para conversar, trazendo para o seu ministério, não é? Fazendo uma boa interlocução. A palavra, não é? Da Tenda sempre tem muita força, especialmente a palavra, reitero, do presidente da República. Então, quando houve uma solenidade do Palácio, em que ele, dirigindo-se ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, falou em harmonia entre os poderes, falou em diálogo entre os poderes, dizendo que isso era fundamental para o país. É claro que estas palavras, e mais do que palavras, estas sentenças, elas causam uma certa tranquilidade para quem para quem integra o povo brasileiro, né? Eu acho que você tem razão. Nesses últimos tempos, eu acho que o país está ganhando com essa, podemos dizer assim, com essa nova conduta do presidente da República. Não tenho dúvida disso. As instituições, não digo que atacaram, mas responderam à altura às colocações um pouco mais graves do Poder Executivo. Mas acho que estão recuando no momento certo e por isso que também está dando certo o projeto de governabilidade. O senhor concorda com isso? Concordo, até porque, né, Datena, você sabe que, aliás, os poderes legislativo e executivo, com este recuo, enfim, recuo democrático que você está mencionando, não faz mais do que cumprir o texto constitucional, né? Eu tenho dito com frequência também repetitiva, né, que a Constituição determina a harmonia entre os poderes. Então, do instante em que o Legislativo e o Judiciário percebem esta conduta harmoniosa do presidente, eles respondem com a mesma harmonia, ou seja, cumprem o preceito constitucional. E, aliás, eu tenho repetidamente dito, né, que toda vez que você cumpre a Constituição, você está assegurando, dando a chamada segurança jurídica, né? Que a segurança jurídica, reitero, vem precisamente do cumprimento da Constituição e da legislação infraconstitucional. Você tem toda a razão. Não é que o presidente não deva falar, ele deve falar no momento certo, não é isso? Claro, claro. Eu digo sempre que o presidente, pelo menos para o meu paladar, não é? E para aquilo que eu fazia, não é, Datena, eu tinha um porta-voz que também você precisa da notícia do seu governo. Então, você tem que ter um porta-voz que, ao final do dia, começo da noite, diga o que foi feito durante o dia, não é? Diga qual foi a agenda do presidente, e o presidente, naturalmente, uma vez por semana, não é? Formalmente, dar uma entrevista coletiva para dizer o que aconteceu durante a semana, quais são os planos para a próxima semana, mas assim, usando a tese de que a palavra dele, reitero, vai pautar o país, né? Acho que faz muito bem se fizer dessa maneira. Bom, o ex-presidente Lula, da mesma forma com que ele sempre agiu, não é? Ele se defendeu atacando. Ele chamou o Dallagnol de formador de quadrilha, chamou o Lula de o Moro de moleque, que vai ter que provar uma série de coisas, e atacou o presidente Bolsonaro. Nessa tranquilidade do país, digamos que foi uma pedra jogada na tranquilidade do lago, não é? Ele chegou a dizer que, agora há pouco, que o mensalão começou no governo do FHC para comprar a reeleição. E outras cocitas mais. Como é que o senhor observa essa colocação do ex-presidente Lula? O presidente Lula, ele exerceu e pretende continuar exercendo uma grande liderança política, né? Eu acho que ele tem seguidores, um político que se fez trazendo muitos seguidores com ele quer continuar nesta liderança. Eu suponho que seja exatamente em função desta circunstância, né? Se você me perguntar, mas isso é útil para o país? Eu confesso que não. Confesso que não pelo seguinte, especialmente confesso que não neste momento. No momento eleitoral, você tem momentos determinados no país. Um dos momentos é o momento eleitoral. Você tem eleições
municipais ali adiante, você tem eleição presidencial em 2022, aí muito bem, você vai para o enfrentamento. Né? E, aliás, mesmo enfrentamento deve ser um enfrentamento programático e não de natureza pessoal, penso eu. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos numa pandemia. Estou dizendo óbvio, né? Mas neste momento, e até há poucos dias, viu, Datena, eu dizia, olha aqui, o presidente, na meu modo de ver, além do que ele está fazendo muito, muito adequadamente, ele deveria chamar todos os partidos, inclusive da oposição. Sabe por quê, Datena? Porque esse coronavírus, ao que eu sei, ele não escolhe partido, não, sabe? Ele vai penetrando no corpo de todas as pessoas, esteja em que partido esteja. Não tem bandeira, né? Média. Perdão? Ele não tem bandeira, o coronavírus classe... não tem bandeira. Claro, esteja na classe média, esteja na classe alta, nos pobres. Então, neste momento, uma palavra, digamos assim, olha aqui, minha gente, nós vamos todos reunir os nossos esforços e vamos fazer declarações nesse sentido, porque é uma maneira de você, com esta coisa dolorosa de mais de 60 mil óbitos, você transmitir uma certa possível tranquilidade para o país, né? Ao passo que as divergências, palavras mais agressivas, seja de onde venham, né? Elas criam uma intranquilidade. Daí porque eu acho que neste momento a unidade, eu tenho dito isso repetidamente, a unidade é uma palavra-chave, né? Ela teria que ser exercida as últimas consequências para combater a pandemia e depois, naturalmente, para recuperar a economia e deixar a briga eleitoral para depois, né? Deixar para o momento próprio. Essa palavra-chave que o senhor disse de recuperação da economia é uma resposta que o mundo vai dar depois da pandemia. Outros países já passaram pela pandemia, estão com pequenos efeitos rebotes, mas já passaram pela pandemia. Nós vamos passar, esse é um ciclo do vírus. Parece que há resultados muito positivos em relação a 3 vacinas, principalmente a de Oxford, que fez acordo com os brasileiros, inclusive de tecnologia, que pode ser começar a aplicar essa vacina a partir do primeiro semestre do ano que vem, e a vacina seria a salvação da lavoura. Aí vamos entrar no tema economia, que é fundamental para o mundo e, por consequência, para o Brasil, que estamos inseridos no contexto como a 10ª maior economia do planeta, não é? E é importante saber até que ponto a nossa economia foi atingida, porque a de todos os países foi atingida de uma forma cruel, brutal, porque ninguém previa uma crise desse tamanho que paralisasse a maioria das atividades comerciais. Durante o anúncio das parcelas subsequentes, 2 parcelas a mais que nós tivemos no curso dessa semana do auxílio emergencial, eu ouvi uma frase do Paulo Guedes que me deixou realmente um pouco mais tranquilo. Eu confio, o Paulo Guedes é um bom economista. Ele disse o seguinte: por incrível que pareça, a nossa economia já está apresentando, mesmo durante a pior crise da pandemia, o pior momento da pandemia, está apresentando o sinal de recuperação na sua economia. O senhor que já participou de vários governos e, inclusive, foi presidente da República, tem conhecimento natural do que representa a força econômica do Brasil. Nós podemos sair dessa crise sanitária e econômica, claro, né? Uma coisa ligada à outra, porque uma paralisou a outra, de uma maneira melhor do que a gente podia esperar algum tempo atrás, presidente? Eu acho que é provável, viu, Datena? Pelo seguinte, evidentemente, eu sempre digo, né, você tem 2 valores determinados, o valor vida e o valor economia. Primeiro, todos os recursos da União, dos estados, dos municípios, têm que se voltar para a preservação da vida. E eu, de alguma maneira, por tudo que eu ouço, leio e vejo e acompanho, parece que isso só se elimina mesmo com a chegada da vacina. Portanto, talvez leve algum tempo. Mas, ao mesmo tempo, com essas medidas de novos valores, especialmente para os mais vulneráveis, né, eu acho que vai se enfrentando, sob o ângulo econômico, essa pandemia. E agora, quando o ministro Guedes dá essa notícia, é uma boa notícia. E eu creio que realmente a economia é recuperável. Eu acho que o Brasil, vou dizer uma obviedade, né, ele sempre superou todas as suas crises, né, e vai superar
essa crise econômica. Eu não me canso de dar o exemplo do meu governo. Quando nós chegamos no governo, talvez eu esteja repetindo até no seu programa, nós tínhamos um PIB negativo de menos 3,6%. Um ano e 7 meses depois, tínhamos um PIB positivo de 1,3%. Ora, neste momento se fala de um PIB de 7, 8 pontos negativos. Vai ser doloroso, vai ser mais longo, não vai ser fácil a recuperação. Mas eu acho que ela é possível, não só, Datena, pelos investimentos nacionais, tanto investimentos do governo, e veja que o ministro Tarcísio, que trabalhou no nosso governo até, anuncia bilhões aí para obras, né, que é uma coisa importante, porque a obra gera emprego, primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que incentivar o investimento nacional, mas especialmente também o investimento internacional. Você sabe que até esse gesto de uma certa composição política para combater a pandemia, uma certa unidade de ação, causa um efeito muito positivo lá fora, para aqueles que querem investir no Brasil. Porque você sabe que o investidor, ele só investe se tiver estabilidade política, estabilidade social, segurança jurídica. Então, eu acho que isto será possível. A economia será recuperada. A história do Brasil revela que nós já passamos por muitos reveses, mas tivemos sucesso logo em seguida, né? O senhor tem conversado mais com o presidente Jair Bolsonaro? Eu há tempos atrás, eu já disse isso para você, há uns 50 dias atrás, eu fiz um telefonema a ele, e há umas 2 semanas e pouco, ele me mandou me telefonar, trocamos algumas ideias, até mandou um interlocutor falar comigo, e eu só estou falando isso, Datena, porque isso veio a público, porque eu confesso que, se não tivesse vindo a público, eu não tocaria nesse assunto. Mas como veio a público, eu posso dizer a respeito desse tema, né? E as sugestões, a troca de ideias passou por essa coisa que agora ele está fazendo, né? Eu acho que é uma coisa extremamente útil para o país. Neste momento, no ponto de vista sanitário, o senhor acha que nós estamos combatendo bem a pandemia? Eu acho que está se fazendo possível. Você veja que o governo federal está investindo recursos até vultosos, né, para satisfazer e amparar aqueles que são desamparados normalmente. Primeiro ponto. Segundo ponto, os estados estão também fazendo o seu papel. Você menciona aqui o caso de São Paulo, em que o governador Dória, né, abriu as estradas para aquelas atividades essenciais dos caminhoneiros que abastecem mercados, farmácias, etc., né? E, de igual maneira, ainda recentemente, interessante, veja que coisa curiosa, a pandemia muitas vezes traz coisas úteis, né? Você veja essa questão do saneamento, que foi aprovado agora, não é? O saneamento é uma das coisas fundamentais para a saúde, ela faz parte do conceito constitucional de saúde. E ficava sempre em segundo plano, não, presidente? Ficava sempre em segundo plano. É verdade. E eu tive o prazer, satisfação cívica, né, de, no meu governo, editar a primeira norma referentemente ao saneamento do país, que veio sendo discutida ao longo do tempo e agora, muito recentemente, aprovada, né? Você vê que é feito aquela velha história, né? Há certos fatos que vão ocorrendo com tal constância que eles são valorizados e valorizados se transformam em norma jurídica. Eu acho que esta forma do saneamento que vai permitir, são bilhões e bilhões que poderão vir a ser aplicados pela iniciativa privada, eu acho que pode melhorar o saneamento no país. Então, não quero ser otimista, mas a lamentável pandemia gerou essa ideia da necessidade de regulamentar o saneamento no país. Essa ajuda emergencial do governo, prorrogada agora por mais 2 parcelas, existe a probabilidade de ser unida num projeto só com o Bolsa Família e se transformar num tal projeto chamado Renda Brasil, que seria de uma forma permanente, de uma renda para a família brasileira. Como é que o senhor considera esse tipo de projeto, presidente? Muito positivamente, viu, Datena? Pelo seguinte, nós temos gente muito pobre no país ainda, para não dizer quase que estão na miserabilidade, né? Primeiro ponto. Portanto, cada vez que você mantenha o nome, mude o nome, não importa, mas que você aumente
os valores, eu acho extremamente útil. Agora, a meu modo de ver, não é suficiente. Você sabe que no meu governo, ao lado do Bolsa Família, quando nós demos até 2 aumentos acima da inflação, nós criamos um programa chamado Progredir, que era com o objetivo da contratação de filhos dos bolsistas família, porque esta era a verdadeira integração social. E quando saí do governo, já havia milhares de contratos de jovens, né? Jovens pobres, jovens até de bolsistas família, que se integravam como empregados e, portanto, vão fazendo uma integração na própria sociedade. Ademais disso, é preciso, eu fiz isso no meu governo, e penso que o governo está fazendo também, você abrir crédito, pequenos créditos, né? Pessoas que ganhavam até R$500 no meu governo poderiam levantar empréstimos até R$15 mil, R$20 mil, para pequenos empreendimentos. Você sabe que, num primeiro momento, lamento só, eu tenho que dar o meu exemplo, né? O exemplo do que aconteceu no meu governo. No primeiro momento, nós abrimos um crédito de 3 bilhões, aquilo se esgotou em 15 dias, 20 dias, e logo na sequência nós abrimos um novo crédito de 4 bilhões. Portanto, eram milhões de famílias que foram lá sacar uma pequena importância, não é? E podendo pagá-lo parceladamente, né? Pequeno negócio. Por exemplo, lá no Nordeste, no Banco do Nordeste, da Atena, havia milhões de pequenos proprietários que tinham débitos com o Banco do Nordeste. Nós editamos uma ocasião, uma medida provisória, que permitia que o sujeito pagasse 5% do seu débito e, com isso, quitasse o débito e pudesse, portanto, renovar novos financiamentos. Essas coisas são necessárias para o país, indispensáveis ao fundamento, ou pelo conhecimento que todos temos, de que o Brasil ainda tem gente muito vulnerável, muito pobre e muito carente. Acho que vale a pena isso que o governo está fazendo. É impressionante, né? Porque a gente está com uma taxa oficial de um pouco mais de 12 milhões de desempregados, que não é uma taxa real, né? Os americanos perderam, durante essa pandemia, só durante a pandemia, 40 milhões de posição de emprego na maior economia do mundo. É mais fácil para que eles se recuperem disso? É claro que é a maior potência econômica do mundo, mas também vão enfrentar lá as suas dificuldades. E essas aberturas de crédito já são uma saída. Muita gente também já partiu para o comércio informal quando não conseguiu, durante 2 ou 3 anos, né, o seu posto de trabalho. Foi lá, montou a sua firmazinha, até com a ajuda desse projeto que o senhor falou. Mas o interessante mesmo, eu acho que o senhor colocou muito bem, e o Brasil tem muita deficiência nesse aspecto, a respeito do ministro Tarcísio. Ele anunciou uma série de obras. Isso cria empregos em massa. E acho que essa é a principal saída mesmo para o governo brasileiro. São os investimentos, né? Em tempos de dificuldade, quem for ousado em investir terá capacidade de recolocar com mais velocidade essas pessoas desempregadas. E o Brasil tem um fator positivo. Apesar da gente raspar o tacho agora para pagar o auxílio emergencial, cobrir contas, a nossa dívida pública vai aumentar muito, graças a Deus a nossa dívida externa não existe mais, aquela dívida externa que impedia o crescimento do Brasil. Nesse aspecto eu acho que há uma possibilidade de recuperação e acho que esse é mesmo o caminho, não, presidente? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é o caminho. Claro, quando nós pensamos até, quando eu falei em investimentos externos, não estou pensando para os rentistas, né, aqueles que vêm aqui investir o dinheiro só para ter a renda. Eu estou pensando em gente, investidores que venham aqui, se instalem, né, tal como se fará com a obra pública, né, que é geradora de emprego, também aqui instale, amplie os eventuais investimentos que já tem no Brasil, porque a geração de emprego é fundamental. Nós todos sabemos que as forças motoras do país, do desenvolvimento, são os empregadores e os empregados. Essas são as forças que movimentam a economia, que movimentam o país. Então, do instante que você tenha investimentos nessa direção, primeiro você cria um clima, não é? É importante, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, Datena, você cria um clima de otimismo, a esperança, no sentido de esperar, né? Falando esperando, está esperando. De repente a esperança se consolida. E aí cria
um clima de otimismo. O Brasil precisa muito disso, porque eu, muitas vezes, lamento dizer, mas muitas e muitas vezes nós temos um pessimismo declarado. E esse pessimismo não é útil. Aliás, o seu programa e a imprensa brasileira em geral faz muito essa coisa do entusiasmo, né? Quer dizer, prega o entusiasmo. Eu não vi um programa seu que você não pregasse entusiasmo na recuperação da economia, no combate à pandemia, na unidade de propósitos, né? Eu acho que você faz um papel importante, a imprensa pode colaborar muito para esse otimismo, né? Que é a tradição do povo brasileiro, né? O povo brasileiro nunca foi pessimista, né? Nos últimos tempos, nós estamos assolados por um pessimismo que não ajuda em nada, né? Presidente, o que está em pauta hoje em dia aqui em São Paulo é essa multa que o governador Dória pretende cobrar a partir de hoje sobre a necessidade do uso de máscaras. O senhor acha que ela é compatível com a realidade que o brasileiro está vivendo? Não seria melhor você incentivar programas de conscientização da necessidade extrema do uso de máscara, da necessidade extrema de higienização, principalmente para que você combata essa pandemia no auge da pandemia? Porque assustadas as pessoas já estão. R$500 para pagar multa por não usar máscara, os caras não vão ter. Há locais de São Paulo que são inacessíveis ao sujeito pegar um RG, a não ser com força policial, que vai talvez ser pior a emenda que o soneto. Não seria melhor um consenso e primeiro conscientizar? Eu até disse isso ao governador ontem aqui no programa, mas fui voto vencido. Não era um momento ideal, porque o brasileiro não tem dinheiro nem para comer, como é que vai pagar multa para máscara? Não é melhor dizer para o cara, você tem que usar, porque senão você vai morrer ou vai matar alguém da sua família ou do vizinho. O senhor não pensa dessa forma? Será que, aqui vai uma pergunta, né, Adriana, será que essa imposição de multa não tem um sentido educativo? Quer dizer, a ideia não fazia parte, digamos assim, de um esquema de propagação da ideia de que as pessoas têm que ter o maior cuidado, sob pena de uma eventual sanção. Porque, convenhamos, aqui eu passo para um segundo ponto, como é que você vai fiscalizar isso? Como é que no estado inteiro você vai ter gente fiscalizando, o Datena está sem máscara, etc. Agora o Temer está sem máscara. É complicado. Bem pensado, bem pensado. Sabe? Como diria o Caipiras, que é o bode na sala. Vamos colocar o bode na sala e depois tirar o bode na sala, como diria o Caipira. Acho que no fundo, é isso que o governador está pensando mesmo, né? Tem um sentido educativo, né? Olha, meu caro, você corre o risco, né, de ser multado, né? Assim, até para multar veículo em alta velocidade é complicado. Imagine agora, vamos lá, você vai lá na 25 de março, qualquer coisa, aquela multidão, aí você vê um fulano, pá, mas tem que pegar os dados, né? Fulano, qual é o seu nome? Não é? Você está multado aí, dá CPF, etc. Uma complicação. Você vai ter, se são 10 milhões aqui na Grande São Paulo, quase mais de 20 milhões de pessoas, você vai ter que ter no mínimo uns 2 milhões de fiscais andando pela rua para poder multar. Eu acho que mais tem um sentido educativo. E sobre o âmbito do sentido educativo, eu acho que faz sentido. Não é? Presidente, eu acho que o maior conselho num momento como esse, em que a gente está tendo o maior número de mortos, é uma situação desesperadora, o maior número de casos, o Brasil vem batendo recorde, passando até os Estados Unidos em mortos no dia e também em número de casos, né? A gente passa a ser o epicentro da doença. Acho que nesse momento a cautela é fundamental. E para quem não pode ficar em casa mesmo, que não tem condição de ficar em casa mesmo, o distanciamento social, o uso da máscara, a higienização e que o governo ajude o máximo possível, né? Se possível até distribuindo máscaras, colocando mais álcool gel em locais que tem que colocar. Enfim, esse acho que é o melhor caminho para a gente superar esses 2 longos meses, mais 2 longos meses. Tomara que só mais 2 longos meses que nós temos pela frente, que vai ser de muita dor, de muita tristeza, já o é desde o primeiro caso, um caso já é uma tragédia, mas acho que o melhor caminho agora é a conscientização do próprio povo brasileiro
que nós temos que enfrentar esse período difícil. Aqui nós estamos no auge da pandemia e a cautela é o principal, a conscientização é o principal para todos nós, não? É perfeito. Você sabe que, de qualquer maneira, essa pregação que você faz e todos fazem, né, tem sido levada a sério. Você vê que eu vejo agora a propaganda dos shoppings, né, eles se adaptaram, desde o tapete, desde a entrada, não é? Com elementos de dedetização, etc. Né? Você não vai a um prédio onde não haja lá o álcool gel, etc. Além do álcool gel, um cartaz no elevador recomendando isso, aquilo. Nas escolas se abrirem de igual maneira, isto a partir de setembro, também os colégios já começam a se preparar, não só com enfim, elementos de higienização, álcool gel, etc., distanciamento entre carteiras. Eu acho que esta pregação, digamos, educativa está dando resultado. E, de fato, também convenhamos, nós não podemos passar o resto da vida confinados. Haverá um dado momento que é preciso liberar paulatinamente. E essa liberação paulatina, ela trará proteção se as pessoas se protegerem com esses elementos que nós estamos mencionando. Né? Confinamento, não há quem aguente ficar o resto da vida confinado. Já tem muita gente desesperada e não dá mais. Presidente, foi um prazer falar com o senhor mais uma vez e obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Eu sei que o senhor gosta muito da Rádio Bandeirantes, mantém um contato muito estreito com o nosso diretor-presidente, que é o Johnny Saad, e é um prazer tê-lo aqui no programa e o espaço está sempre aberto ao senhor. Muito obrigado a você e sucesso de sempre. Bom dia. Bom dia, presidente. Saúde acima de tudo. Um abraço grande. Vamos nos ver, acho que brevemente, presidente. Um abraço grande.